Há momentos na história em que tudo parece chegar ao fim. Cidades caem, sonhos se desfazem e a fé é colocada à prova. É justamente nesses cenários de ruína que Deus costuma iniciar seus maiores movimentos. A história do profeta Ezequiel começa assim, não em tempos de glória, mas em meio à dor, ao exílio e à sensação coletiva de abandono. Antes de ser profeta, Ezequiel era um homem comum, um sacerdote arrancado de sua terra, vivendo em um lugar estranho, tentando entender como o povo escolhido havia chegado a um ponto tão profundo de perda. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. Jerusalém estava ameaçada. O templo, centro da vida espiritual, prestes a ser destruído. Para um sacerdote, isso não era apenas uma crise política ou social, era um colapso espiritual. Ezequiel crescera acreditando que serviria a Deus no templo, oferecendo sacrifícios, vivendo a rotina sagrada herdada de seus pais. Mas de repente tudo isso lhe foi tirado. Ele agora vivia às margens do rio Quebar, cercado por um povo derrotado, confuso e desiludido. O silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Muitos se perguntavam se o Senhor ainda estava com eles ou se havia sido vencido pelos deuses da Babilônia. Outros acreditavam que aquele exílio seria breve, uma pausa antes do retorno triunfal. Mas o coração de Ezequiel carregava um peso diferente. Ele sentia que algo mais profundo estava acontecendo. Não era apenas uma punição externa, mas uma ruptura interna entre Deus e seu povo. A aliança havia sido ferida repetidas vezes, e agora as consequências se tornavam inevitáveis. Ezequiel tinha cerca de 30 anos quando tudo mudou. Essa idade marcava o início oficial do ministério sacerdotal. Era o momento em que ele deveria assumir plenamente seu chamado no templo. Em vez disso, ele se encontrava longe de casa, longe do altar, longe de tudo o que havia planejado para sua vida. Humanamente falando, seu propósito parecia ter sido interrompido. Mas no céu, Deus estava apenas começando a escrever um novo capítulo. É importante entender esse detalhe. Deus não escolhe Ezequiel no auge do conforto, mas no fundo da crise. Não fala com ele em um ambiente sagrado, mas em terra estrangeira. Isso já revela uma verdade poderosa. A presença de Deus não está limitada a lugares, sistemas ou estruturas humanas. Mesmo no exílio, mesmo na dor, o Senhor continua ativo, atento e disposto a se revelar. Enquanto o povo lamentava, Deus observava. Enquanto muitos se entregavam ao desânimo ou à falsa esperança, Deus preparava um mensageiro. Ezequiel não sabia ainda, mas aquele período de silêncio era uma preparação. O vazio, a frustração e a espera estavam moldando o coração de alguém que precisaria ouvir e transmitir mensagens difíceis. Antes de falar ao povo, Deus precisava falar com o profeta. Essa história não é apenas antiga, ela ecoa nos dias de hoje. Quantas pessoas se encontram em exílio emocional, espiritual ou até físico? Quantos planos foram interrompidos? Quantas certezas ruíram? A vida de Ezequiel nos lembra que, mesmo quando tudo parece acabar, Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele nunca é pego de surpresa pelas crises humanas. Se essa história já começa falando ao seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, você ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas sejam alcançadas por histórias que fortalecem a fé. E enquanto Ezequiel ainda tenta compreender o silêncio de Deus, algo extraordinário está prestes a acontecer. Às margens daquele rio comum, o céu se abrirá de uma forma que ele jamais imaginou, transformando para sempre sua vida e sua missão. Às margens do rio Quebar, em um dia aparentemente comum, o inesperado aconteceu. Ezequiel estava entre os exilados quando algo rompeu a normalidade daquele cenário de dor e rotina forçada. O texto bíblico diz que os céus se abriram, e essa frase carrega um peso que vai além das palavras.
Não foi apenas uma visão bonita ou simbólica, foi uma intervenção direta de Deus em um tempo de silêncio. O céu se abrindo significava que Deus ainda via, ainda falava e ainda governava, mesmo longe de Jerusalém. Diante de Ezequiel, surgiram visões que desafiaram sua compreensão. Seres viventes em movimento, cheios de vida, acompanhados por rodas que se moviam em todas as direções, revelavam um Deus que não estava preso, parado ou limitado. Tudo se movia em perfeita harmonia, mostrando que o Senhor continuava conduzindo a história. Para um povo que acreditava ter sido abandonado, aquela visão era uma declaração silenciosa. Deus não havia perdido o controle nem se afastado do seu povo. No centro da visão estava algo ainda mais impressionante: a glória de Deus. Não era uma glória distante, mas manifesta, real, poderosa. Ezequiel, sacerdote acostumado com rituais e símbolos, agora via algo que superava qualquer experiência anterior no templo. A presença divina não estava restrita a um edifício, mas se manifestava em terra estrangeira. Isso quebrava uma crença profundamente enraizada e inaugurava uma nova compreensão espiritual para aquele tempo. E a reação de Ezequiel foi imediata e humana. Diante da glória, ele caiu com o rosto em terra. Não havia palavras, apenas reverência. Nesse momento, Deus não apenas se revela, mas chama. Ezequiel não escolheu ser profeta, ele foi convocado. A voz do Senhor o levanta, o fortalece e o envia. Aquele homem quebrado pelo exílio agora recebe uma missão que mudaria sua vida para sempre. O chamado, porém, não veio acompanhado de promessas fáceis. Deus deixa claro que Ezequiel será enviado a um povo rebelde, resistente e endurecido. Mesmo assim, ele deveria falar. Não por aceitação, mas por obediência. A visão da glória não era um privilégio isolado, mas uma capacitação espiritual. Quem vê a glória precisa carregar a responsabilidade de anunciar a verdade, independentemente da resposta que encontrará. Enquanto o céu se fechava novamente, Ezequiel já não era o mesmo. O silêncio havia sido quebrado, o chamado havia sido confirmado e a missão estava diante dele. O exílio continuava, o sofrimento não havia terminado, mas agora havia propósito. E no próximo capítulo dessa história, esse profeta recém-chamado descobrirá que obedecer a Deus pode ser ainda mais desafiador do que suportar o silêncio que veio antes. O chamado de Ezequiel não demorou a revelar seu peso. Ver a glória de Deus havia sido transformador, mas agora vinha a parte mais difícil: transmitir a mensagem a um povo que não queria ouvir. Deus deixa claro desde o início que a resistência não seria exceção, mas regra. Israel estava espiritualmente endurecido, acostumado a ouvir o que agradava e a rejeitar qualquer palavra que confrontasse seu modo de viver. Ainda assim, Ezequiel deveria falar, não porque seria aceito, mas porque havia sido enviado. A missão do profeta não era convencer, mas anunciar. Deus o estabelece como sentinela, alguém que vê o perigo se aproximar e avisa independentemente da reação. Esse papel trazia uma responsabilidade enorme. Se Ezequiel se calasse, o povo sofreria as consequências sem aviso. Se falasse e fosse rejeitado, ainda assim teria cumprido sua parte. O sucesso do profeta não seria medido pela resposta das pessoas, mas pela sua fidelidade à voz que o chamou. Para alcançar um povo insensível, Deus orienta Ezequiel a usar sinais visíveis e ações simbólicas. O profeta passa a viver mensagens antes mesmo de pronunciá-las. Cada gesto, cada atitude, carregava um significado espiritual profundo. Não eram encenações vazias, mas alertas vivos de que algo sério estava acontecendo entre Deus e seu povo. A mensagem não vinha apenas por palavras, mas por uma vida colocada a serviço da verdade. Essas ações, porém, não tornaram Ezequiel popular. Pelo contrário, aumentaram o estranhamento e a rejeição. Muitos o viam como alguém exagerado, duro demais, radical demais. Outros simplesmente o ignoravam. Ainda assim, ele continuava. Havia momentos em que o peso da missão era tão grande que o profeta sentia o impacto no próprio corpo
e na própria alma. Obedecer a Deus exigia abrir mão de conforto, reputação e até da compreensão das pessoas mais próximas. Deus também deixa claro que a mensagem de Ezequiel seria amarga. Ele deveria falar sobre responsabilidade individual, sobre consequências reais e sobre a necessidade de arrependimento genuíno. Não haveria espaço para desculpas coletivas ou transferência de culpa. Cada pessoa seria chamada a olhar para si mesma e para sua relação com Deus. Essa palavra confrontava diretamente a mentalidade do povo, acostumado a justificar seus erros e a repetir padrões antigos. Mesmo diante da rejeição, Deus fortalece seu profeta. Ele endurece o rosto de Ezequiel não para torná-lo insensível, mas firme. O profeta precisaria de coragem para não se deixar paralisar pelo medo, nem moldar a mensagem para torná-la mais aceitável. Falar a verdade exigia mais força do que se calar. Permanecer fiel exigia mais resistência do que desistir. Esse capítulo da história de Ezequiel nos revela que o chamado de Deus nem sempre nos coloca em caminhos fáceis. Muitas vezes, Ele nos coloca na contramão, pedindo que sejamos vozes lúcidas em tempos de confusão. E enquanto o povo continuava resistindo, algo ainda maior se aproximava. A palavra anunciada começaria em breve a se cumprir de forma dolorosa, mostrando que ignorar a verdade nunca impede suas consequências. Por muito tempo, as palavras de Ezequiel soaram como alertas distantes. Muitos ouviam, poucos levavam a sério. A ideia de que Jerusalém realmente cairia parecia exagerada demais para ser aceita. Afinal, era a cidade santa, o lugar onde o templo estava, o símbolo da identidade espiritual de Israel. Mesmo em meio ao exílio, muitos alimentavam a esperança de que Deus jamais permitiria uma destruição completa. Mas a história mostrou que ignorar a verdade não a torna menos real. O dia chegou. Um mensageiro veio do meio do caos, trazendo a notícia que ninguém queria ouvir. Jerusalém havia sido destruída. As muralhas haviam caído, o templo estava em ruínas e a cidade que representava segurança, fé e continuidade, agora era apenas lembrança. Para os exilados, aquele anúncio foi como um golpe final. Tudo aquilo que sustentava suas falsas esperanças havia desmoronado de uma vez. Para Ezequiel, porém, aquele momento tinha um significado diferente. Não havia alegria nem sensação de vitória pessoal por ter acertado suas profecias. Havia peso, dor e silêncio. A palavra que ele anunciou com lágrimas agora se cumpria diante dos olhos de todos. O juízo não era um espetáculo, mas uma consequência. Deus não agia por vingança, mas por justiça. O que fora advertido repetidas vezes agora se tornava realidade. Nesse período, algo marcante acontece na vida do profeta: seu silêncio. Deus havia restringido sua fala em determinados momentos, e agora esse silêncio se tornava ainda mais significativo. Não havia mais necessidade de alertar sobre o que já havia acontecido. As palavras cessam e o impacto fala por si. O povo, antes resistente, agora começa a perceber a gravidade de suas escolhas e o custo da infidelidade espiritual. A queda de Jerusalém destruiu não apenas uma cidade, mas também ilusões. Muitos acreditavam que pertencimento religioso era suficiente, mesmo sem obediência. Outros confiavam em tradições vazias, sem compromisso verdadeiro com Deus. Agora, tudo isso se mostrava frágil. O sofrimento revelou que Deus não pode ser reduzido a símbolos, nem sua aliança tratada com descaso. Esse capítulo da história é difícil, mas necessário. Ele mostra que Deus leva a sério aquilo que diz. Sua paciência é longa, mas não infinita. Cada chamado ignorado, cada advertência desprezada, constrói um caminho que, mais cedo ou mais tarde, chega a um ponto de ruptura. Ainda assim, mesmo no juízo, Deus não abandona seu povo. O silêncio não era o fim da relação, mas um intervalo antes de algo novo. Para os exilados, aquele era o fundo do poço. Nada mais restava para ser perdido. E é exatamente nesse ponto que a narrativa começa a mudar.
Quando todas as estruturas externas caem, Deus começa a reconstruir algo muito mais profundo. O juízo havia cumprido seu papel e agora o coração do povo estava finalmente pronto para ouvir uma palavra diferente. No próximo capítulo, Ezequiel será conduzido a uma visão que transformará completamente a compreensão de morte, esperança e restauração. Depois do silêncio, Deus volta a falar, não com palavras simples, mas com uma visão que marca para sempre a mensagem de Ezequiel. O profeta é levado pelo Espírito a um vale amplo e desolado. À sua volta, espalhados por todo o chão, estavam ossos secos, muito secos. Não havia sinal de vida, não havia movimento, não havia esperança. A cena representava perfeitamente a condição espiritual do povo, quebrado, exausto e sem expectativa de futuro. Diante daquela visão, Deus faz uma pergunta direta ao profeta. Aqueles ossos poderiam voltar a viver? A pergunta não era sobre capacidade humana, mas sobre fé. Ezequiel responde com humildade, reconhecendo que apenas Deus poderia dar uma resposta verdadeira. Então o Senhor ordena que ele profetize sobre os ossos. A palavra deveria ser liberada mesmo quando tudo parecia inútil. A mensagem não dependia da aparência do cenário, mas da autoridade de quem a enviava. À medida que Ezequiel profetiza, algo começa a acontecer. Há um som, um ruído crescente e os ossos começam a se mover. Eles se aproximam, se unem, ganham forma. Tendões e carne surgem, a estrutura se recompõe. No entanto, ainda falta algo essencial, o fôlego de vida. O corpo está completo, mas sem espírito permanece inerte. Essa imagem revela uma verdade profunda. Reconstrução externa não é suficiente sem transformação interior. Então Deus ordena que o profeta chame o sopro, o espírito, para que entre naqueles corpos. Quando isso acontece, os corpos se levantam como um grande exército. Onde antes havia morte absoluta, agora há vida organizada e propósito renovado. A visão não fala apenas de restauração física ou nacional, mas de um reavivamento espiritual profundo. Deus mostra que pode ressuscitar aquilo que parecia definitivamente perdido. Em seguida, o Senhor explica o significado da visão. Os ossos representam o povo, que dizia não ter mais esperança. Eles se viam como mortos, esquecidos, descartados. Mas Deus declara que abriria seus sepulcros e os traria de volta à vida. Mais do que retornar à terra, o Senhor promete colocar seu espírito dentro deles, garantindo uma restauração verdadeira e duradoura. Essa visão muda o tom da mensagem de Ezequiel. O profeta que antes anunciava juízo, agora se torna portador de esperança. Não uma esperança superficial, mas fundamentada no poder criador de Deus. A restauração não começa com circunstâncias favoráveis, mas com a ação divina sobre corações quebrados. Deus mostra que Ele não apenas corrige, mas também cura, não apenas derruba, mas reconstrói. O vale de ossos secos nos lembra que nenhuma situação é irreversível para Deus. Quando a vida parece ter sido drenada, quando a fé parece ter se tornado apenas lembrança, o Espírito de Deus ainda pode soprar. E à medida que essa esperança começa a se formar, uma promessa ainda maior se aproxima. Deus não apenas restaurará seu povo, mas voltará a habitar plenamente no meio dele, revelando uma glória ainda mais profunda. Depois das visões de juízo e restauração, Deus conduz Ezequiel a um último e profundo conjunto de revelações. Agora, o foco não está mais na queda nem na reconstrução inicial, mas no futuro que Deus prepara para o seu povo. Ezequiel é levado a contemplar um novo templo. Não se trata apenas de uma construção física, mas de um símbolo poderoso. Deus deseja habitar novamente no meio daqueles que antes se afastaram dele. O profeta descreve cada detalhe com cuidado. Medidas, portas, pátios e divisões são apresentados com precisão. Essa riqueza de detalhes mostra que Deus não age de forma improvisada.
O mesmo Deus que julgou, agora organiza, estabelece e restaura com ordem. O templo revela que a presença divina não é caótica, mas cheia de propósito. Depois de tanto sofrimento, Deus mostra que ainda existe um plano claro para o seu povo. O momento mais marcante dessas visões acontece quando a glória do Senhor retorna. Ezequiel reconhece a mesma glória que havia visto no início de seu chamado, aquela que se manifestou às margens do rio Quebar. Agora, porém, ela volta para habitar de forma permanente. A presença de Deus enche o templo, mostrando que a separação causada pelo pecado não é o capítulo final da história. A restauração é completa porque Deus decide permanecer. Essa revelação muda completamente a perspectiva do povo. Antes, eles haviam perdido a terra, a cidade e o templo. Agora, entendem que o mais importante nunca foi apenas o lugar físico, mas a presença do próprio Deus. O Senhor declara que aquele será o lugar do seu trono e que não abandonará mais o seu povo. Essa promessa encerra um ciclo de dor e inaugura um tempo de comunhão renovada. Deus também revela uma nova realidade espiritual. Um rio passa a fluir do templo, levando vida por onde passa. Onde antes havia esterilidade, agora há crescimento, cura e abundância. Tudo o que esse rio toca é transformado. Essa imagem mostra que a presença de Deus não se limita ao templo, mas se espalha, alcançando tudo ao redor. A restauração divina não é estática, ela transborda. Ao final de sua jornada, Ezequiel já não é apenas o profeta do juízo ou das visões impactantes. Ele se torna o mensageiro da esperança plena. Sua vida prova que Deus pode usar alguém quebrado pelo exílio para anunciar restauração eterna. O silêncio, a dor, a rejeição e o sofrimento não foram em vão. Cada etapa fez parte de um plano maior. A história de Ezequiel nos ensina que Deus nunca abandona aquilo que escolhe. Mesmo quando a disciplina é necessária, ela nunca vem sem propósito. O Senhor corrige para restaurar, confronta para curar e derruba para reconstruir algo melhor. Quando Deus volta a habitar no meio do seu povo, Ele deixa claro que a restauração não é apenas externa, mas profunda e duradoura. Assim, a jornada que começou no exílio termina na presença. O profeta que viu o céu se abrir agora anuncia um futuro em que Deus habita de forma constante com seu povo. Essa mensagem atravessa os séculos e continua atual. Não importa quão distante alguém tenha ido, a glória de Deus ainda pode retornar. Onde Ele decide habitar, a vida sempre vence.